Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos em nome dEle, por causa dEle, para Ele, de exaltar o santo e poderoso nome. Esse Deus que nos constrange com um amor que a gente não consegue nem entender e nem explicar. A palavra do Senhor lá no Salmo 145, a partir do verso 13. Isso, Salmo 145, a partir do verso 13. Salmo 145, verso 13. O salmista, ele rasga o coração na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: pois o teu reino é reino para sempre. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. É bondoso em tudo que faz. O Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados, sob o peso das suas cargas. Os olhos de todos estão voltados para ti com esperança. Tu lhes provês o alimento conforme necessitam. Quando abres tua mão, satisfazes o anseio de todos os seres vivos. O Senhor é justo em tudo o que faz, é cheio de bondade. O Senhor está perto de todos que o invocam, sim, de todos que o invocam com sinceridade. Ele concede os desejos dos que o temem, ouve os seus clamores e os livra. O Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Louvarei o Senhor, e que todos na terra louvem o seu santo nome para todos sempre. Essa é a mensagem de alguém que confia em Deus, de alguém que reconhece que o reino de Deus é um reino eterno, que Deus é um rei que reina eternamente e que governa independente das gerações. Independente se você é jovem, criança, se você é adulto, se você está na terceira idade, em todas as gerações, o Senhor continua reinando. Ele fala sobre um Deus que ajuda aqueles que caem. Sabe quando você começa a colocar um monte de peso sobre as suas costas? Várias coisas, você vai assumindo problemas dos outros, problemas seus, e vai colocando uma carga muito, muito pesada nas suas costas. Até o ponto que você já não consegue mais, e aí você se encurva. Alguns que nem estão mais encurvados, mas já caíram. Tamanho o peso que estão levando nas costas. E o salmista fala que o Senhor ajuda os que caíram e levanta os que estão encurvados sob o peso das suas cargas. Você vê que é o peso das suas cargas, não é o peso de cargas que Deus coloca sobre você, mas são as suas cargas, são cargas que você resolve carregar e que não são suas muitas vezes. Pesam demais sobre a sua vida, sobre a sua alma e sobre o seu coração. O Senhor supre a necessidade daquele que precisa, que anseia, não faltando alimento, mas tem o alimento que é provido por Deus. Fala da justiça e da bondade desse Deus, e que é um Deus que está perto de todos os que o invocam. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor, Ele está perto. Mas só daqueles que invocam? Então qualquer um que invocar o nome do Senhor, o Senhor vai estar perto? Não. Ele diz que é aqueles que invocam o seu nome com sinceridade. Tem que haver sinceridade no seu coração quando você clama pelo nome de Jesus. E aí, quando você clama com sinceridade o nome de Jesus, e existe verdade e sinceridade no seu coração, o salmista diz que o Senhor concede os desejos que estão nele, no coração daqueles que o temem. E por causa disso, por causa do amor, do cuidado, da justiça, da majestade de Deus,
do socorro, da provisão de Deus, de responder àquele que invoca o nome de Deus. Por causa de tudo isso, louvarei o Senhor. Aleluia. E que todos na terra louvem o seu santo nome para todos sempre. Aí é um convite que o salmista faz. Se você reconhece Deus em todas essas coisas, olha para a sua vida, né? Olha para a sua vida. Quão pesado muitas vezes se torna a sua vida por causa de cobranças, de culpas que você mesmo coloca sobre você. E aí, quando você vê Deus agindo, e a gente consegue olhar para trás na nossa trajetória e enxergar a mão de Deus agindo em nosso favor. Todas as vezes que você clamou, eu creio que Deus ouviu a tua oração. E eu tenho certeza que Ele agiu em teu favor. Ele te livrou, Ele te protegeu, Ele te sustentou, Ele te levantou em todos os momentos. Você nunca esteve só. O Senhor sempre esteve com você. Será que isso não é um motivo bastante para a gente louvar o Senhor? Não só com lábios, mas com o coração, com a alma alegre, cheia de júbilo. Porque Ele se faz presente nessa hora. Nós estamos aqui, conforme nós falamos na sexta-feira, né? A nossa vida é uma resposta ao chamado de Deus. Deus fala e nós respondemos. Deus já falou com você hoje, por isso você está aqui. Você estar aqui é uma resposta ao chamado de Deus à sua vida. Se Ele falou com você e você respondeu estando aqui hoje, então abra os seus ouvidos e o seu coração, porque Ele quer ministrar na sua vida. Ele quer falar coisas que talvez você nunca tenha imaginado. E Ele tem para você. E Ele vai falar com cada um de nós nessa manhã. De forma individual, de forma coletiva, de forma particular. Mas para ouvi-lo eu preciso temer ao seu nome, eu preciso ter sinceridade em querer ouvir. Tem que haver a sinceridade no meu coração de querer ouvir Deus e a disposição de coração para que isso aconteça. Então eu te convido nessa hora a orar comigo ao Senhor Todo-Poderoso. Deus Santo, poderoso e maravilhoso, louvado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome de eternidade em eternidade, porque o Senhor reina. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome, por Tua causa, para celebrar mais uma vez o dom da vida, Senhor. Celebrar, ó Pai, o motivo de termos acordado nessa manhã, de ter ouvido a Tua voz, nos chamando para a intimidade, de estarmos aqui, Senhor. O desejo do nosso coração é realmente ouvir ao Senhor, sentir a Tua presença, saber, Senhor, olhar para a nossa vida e compreender que em todos os momentos o Senhor se fez presente. Se estamos aqui hoje é porque o Senhor tem nos sustentado. Se não estamos prostrados é porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos levantado, tem nos conduzido, Senhor, a continuarmos na caminhada, a perseverarmos, Senhor, nas lutas que se levantam contra nós. Que em nome de Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, nessa manhã, para ministrar aos nossos corações com poder, com autoridade, e que o Senhor cause, Senhor, em nós a transformação necessária, que haja uma revolução dentro de cada um de nós, Senhor, transformando, Senhor, aquilo que nós éramos naquilo que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem feito grandes coisas e nós adoramos ao Senhor pelo Teu caráter santo, justo, misericordioso e poderoso, que age em favor daqueles que o temem, que age poderosamente na vida daqueles que o invocam com um coração sincero, Senhor. Vem, Senhor, a Tua igreja nessa manhã, ministra, trata, cura, liberta, restaura, abate, Senhor, corações que de repente estejam orgulhosos, mas que em nome de Jesus, Senhor, nós não venhamos a sair daqui hoje da mesma forma como nós entramos, que nós possamos sair daqui hoje com a certeza que nós tivemos um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma palavra, não precisa pintar, é só uma referência. Ontem eu estava dando uma palavra aí na 1 Crônicas 1, e aí
daqueles típicos textos em que ele traz várias genealogias. Tal pessoa gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa, que gerou tal pessoa. Esses foram os filhos de tal pessoa. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, a gente dá tão pouco valor para essas passagens, para essas partes da Bíblia. A gente às vezes se pergunta, por que é que o sangue está aqui? Não me importa o sangue. E eu fiquei pensando que é como uma recapitulação. É como se a gente olhasse lá para trás e visse tudo que já passou. E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Essa foi a reflexão que eu levei ontem no nosso grupo de leitura, né? De que a gente vive os dias tão corridos, estamos sempre pensando no agora, estamos sempre pensando no amanhã, que a gente se esquece de olhar para tudo que o Senhor fez por nós ontem. A gente se esquece quem nós somos, muitas vezes, porque não nos lembramos o que Deus já fez por nós. Quando a gente olha para trás, pensa em um único dia que você não foi sustentado pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, pelo cuidado dEle. Pensa quando foi que você não precisou de Deus. Um único dia. E aí a gente vai parando para lembrar de quem nós somos. Somos dependentes de Deus. E muitas vezes a gente se esquece disso com o passar do tempo. E aí vocês falam, mas o que tem a ver com essa música do Pão da Vida que a gente vai colocar, que a gente vai cantar agora? Ué, o que significa ser o pão da vida? Já pensaram nisso? O pão do nosso sustento. O Pai Nosso pede o pão de cada dia. Senhor, nos sustenta com aquilo que precisamos hoje. É isso que essa música vem falar. Sobre o Cristo, que é o nosso sustento. Ele não é qualquer pão. Não é só o pão, o sustento do nosso alimento ou o nosso financeiro, mas ele é o sustento da vida. É o pão da vida. E muitas vezes a gente não para pensar nisso, no quanto Ele nos sustenta e se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Eu digo isso com alguém que passou certo tempo pensando sobre isso ontem. Como foi meu aniversário, é o dia que a gente para olhar para trás, pensar no que se passou, ver o que já aconteceu e como Deus nos salvou em cada situação. E essa música vem me acertar bem cheio no momento em que ela fala sobre como o Senhor nos sustenta, de tantas maneiras, há tantos anos, muito mais anos do que nós mesmos já vivemos. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que era nosso foi Ele do mundo. Ele tomou as nossas maldições, Ele sofreu para que hoje nós pudéssemos ser perdoados e viver um dia após o outro, sendo cuidados. O sangue dele Ele derramou para poder nos resgatar de um lugar que nós não deveríamos estar, mas que foi nossa escolha aí, para as trevas. E aí ele canta que Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade de amor, Deus Emanuel, Santo dos Santos, árvore da vida, e a alegria no coração daquele que reconhece que Jesus é o nosso sustento. Amém, irmãos? Que a igreja possa se levantar para cantar conosco. Cristo levou sobre si as nossas
lei do sangue. Ela vem falar de algo que nós falamos todo mundo, sobre a salvação que Cristo nos deu. Se hoje nós temos hoje, porque Cristo um dia se entregou por nós. Porque Cristo um dia entregou o seu sangue por nós. A letra dessa música, muitas vezes a gente canta sem nem perceber, sem nem pensar no que ela quer dizer, sem nem pensar no que realmente significa. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas onde eu ouço tua voz, que fala a tua justiça. E aí ele fala da tua cruz, mostra toda a tua graça, fala do amor do Pai, que vai preparar para nós um caminho para Ele. Jesus, a cruz de Cristo vai nos mostrar como Deus foi tão cuidadoso em criar um caminho para que nós pudéssemos ir até Ele hoje. Para que nós pudéssemos reconhecer de que Ele nos sustenta todos os dias. E que pela misericórdia e graça dele, Ele hoje nos dá a oportunidade, agora mesmo, de conversar com Ele, de falar com Ele, de dedicar a Ele essa música e de falar: Senhor, eu reconheço que Tu és o caminho pelo qual eu consigo encontrar a Deus. Eu te agradeço muito, porque é o Teu sangue que me purifica de todo o mal que eu faço, Senhor. Porque é o Teu sangue que me livra e me perdoa de tudo aquilo que eu não deveria fazer, mas que o Senhor sabe que eu continuo fazendo tantas vezes. Senhor, eu reconheço que nada além do sangue de Jesus pode me salvar, nada além do sangue de Jesus pode me purificar para um dia eu poder vir a Cristo. Amém? Amém. Fala de tua justiça.
do Senhor, irmãos. É o nosso momento de dízimos e ofertas, né? Que possamos trazer o melhor na casa do Senhor. Assim, não somente no financeiro, mas nas primícias, né? Porque nós sabemos o quão é importante dividirmos, né? Para ajudar os irmãos que no momento que passam por dificuldades, hoje pode ser eu, amanhã você, então, né? Que tragam também as primícias para a casa do Senhor, amém? E eu colocar no momento de Marcos, a oferta da viúva, Marcos 12, 41, né? E Jesus, abre todos. É interessante, a gente fala tanto, mas quando chega aqui na frente treme, né? A carne é interessantíssimo. Não sei por que a gente muda, mas glória a Deus, é para o Senhor. 41. Pai, tá filmando. Eu falando. Então nós temos a oferta da viúva. E vem, Jesus sentou-se em frente a um lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva colocou sobre esta caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram e do que lhes sobrara. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que eu entendo que nós temos que ofertar, colocar o melhor diante do Senhor, com a nossa alma, com o nosso coração, verdadeiramente, como sempre é dito, nunca por obrigação, mas sim por amor. E o Senhor opera o sobrenatural dele, que nós podemos testemunhar, né? O quanto o Senhor faz nas nossas vidas, que você olha e fala assim, como? É o Senhor que prospera, o Senhor que faz com que você divida, que você ajude, que você contribua com outros, né? Outros trabalhos, e nunca falta, e nunca há de faltar, né? E agradeço a Deus por este momento de nós estarmos aqui, porque não há lugar melhor do que estar na casa do Pai. Amém, irmãos? Amém. Eu quero colocar também diante dos irmãos que estejam orando amanhã pela vida do Marcos, que é mais um ano de vida o Senhor está dando a ele, né? Ele não se faz presente, mas amanhã, como sempre fazemos, como foi feito do Pedro ontem, e agradecer a Deus por este momento de ter os irmãos em comunhão conosco, né? E estamos aqui, irmãos, para fazer a vontade de Deus, amém? E também venho colocar diante desse momento, que é um momento de dízimo, mas falar que a irmã Ângela também está bem, está se recuperando bem. A cirurgia dela foi muito boa, né? E que ela está se recuperando a cada dia que passa, amém? Que possamos trazer nossos dízimos e oferta. Agradeço a oportunidade. Por
fico pensando nesse Deus que nós cantamos, que Ele é incomparável, né? E eu olho as Escrituras, quando eu vejo o salmista dizendo: a quem nós vamos comparar Deus? Com quem que você pode comparar Deus? Um Deus que mede o mundo inteiro com a palma das mãos. Um Deus que pega os mares e os mares cabem na concha da mão de Deus. Um Deus que criou tudo que existe, foi Ele que criou. Um Deus que chama a cada uma das estrelas pelo nome e cada uma delas vem se apresentar ao Senhor quando são chamadas. Um Deus que criou a mim e criou a você. E Ele sabe o seu nome. Ele sabe os desejos do seu coração. Ele sabe as dúvidas que você traz, Ele sabe os medos que você traz. E mesmo quando você não fala, Ele também responde. Quando canto essa música Incomparável, eu fico pensando nesse Deus. E aí me vem um incomparável, sabe? Vem lá da alma, assim. Eu falo: Senhor, o Senhor é incomparável. Não tenho com o que comparar o Senhor. Tamanha grandeza, e mesmo diante de tamanha grandeza, o Senhor ainda se importa comigo, tão pequenininho, tão falho, tão inconstante muitas vezes. O Senhor continua se preocupando comigo. Se preocupa com você, se preocupa com a sua família. Esse Deus, Ele é incomparável. Levou a Dinalda, né, Dinalda? E trouxe a Dinalda. A Dinalda está voltando de viagem hoje, graças a Deus, né? Amém. Trouxe o Du hoje para nos visitar. Tenho pegado no pé dele as últimas semanas aí. Fala: poxa, mano, tô com saudade de você, cara. Você não apareceu mais, né? E graças a Deus por isso. O Senhor tem trazido para a comunhão, para ouvir a voz dEle. E que a gente não resista a esse Deus, né? Assim como a Sônia já falou, né? A irmã Ângela está se recuperando. Precisamos orar também pela vida do Damião, que ele precisa estabilizar nas suas questões renais lá para poder fazer a cirurgia necessária, né? Que o Senhor conforte o coração da Rosana também, que tem estado muito aflita com essa situação, da Lívia. Que o Senhor abençoe a saúde da nossa querida Leila, né, Leila? A Leila, fortalecendo a Marisa. Agradecer ao Senhor porque a semana nós vamos comemorar o aniversário do Marcos, que é amanhã. Ontem tivemos celebração do aniversário do meu primogênito, Pedrinho, né? O Senhor é muito bom, tem sido bom conosco, tem nos permitido ter esses momentos de celebração, né? Se eu não me engano, acho que é só o Marcos que faz aniversário de hoje até sábado, né? Acho que é só. Depois eu preciso do aniversário dos 6, viu? O José, o Israel e o João. Eu preciso da datinha de aniversário de vocês, para a gente poder fazer celebrações aqui também, as orações pela vida de vocês. Então esses são os que eu lembro, né? No decorrer da semana nós temos oração na terça-feira. Venha orar, irmão, venha orar. Estou sentindo falta de gente aqui para orar. Venham orar. Eu não sei o que vocês estão fazendo na terça-feira à noite, porque não tem nada que preste na televisão. Né? Eu sei que a gente trabalha, mas o seu trabalho não pode ser mais importante, ou o seu cansaço não pode ser maior do que orar a um Deus que é incomparável. Não pode ser. E se está sendo, alguma coisa está errada na sua vida, eu tenho certeza. Se você não está vindo orar porque ou você está cansado, ou está trabalhando, ou está fazendo qualquer outra coisa, é porque você não está entendendo o tamanho do Deus que você serve. Na sexta-feira nós temos a continuidade dos estudos bíblicos, né? Nós retornamos aí na última sexta-feira. Os irmãos trouxeram um pouco dos exercícios que a gente deixou no final do ano passado para a gente fazer as correções. Foi legal a correção de sexta-feira? Os que estiveram aqui, né? Foram poucos os irmãos que estiveram, mas aqueles que vieram eu creio que não se arrependeram de ter estado conosco. Eu creio que foi um momento de aprendizado muito rico. Eu gostaria que todos pudessem participar, mas para isso acontecer precisa ter disposição de coração dos irmãos, né? Então, na terça, oração, na sexta, estudo bíblico, ok? Vamos orar? Vou pedir para a Cláudia já vir aqui à frente, ela que vai ministrar a palavra hoje, vai nos conduzir a uma reflexão.
Eu convido você a curvar a sua fronte, a abrir o seu coração e permitir que Deus ele fale com você nessa manhã. Eu creio que Ele já falou através dos louvores, através das ofertas, através de orações, e agora Ele quer falar com você através da palavra, né? Na ministração da palavra, que o seu coração ele esteja aberto. Não resista. Se você ouvir a voz do Senhor hoje, não resista, mas permita que o Espírito Santo faça aquilo para o qual Ele está como objetivo nessa manhã. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, é em nome de Jesus que eu oro ao Senhor agradecido por tudo que nós já pudemos fazer nessa manhã, Senhor. Amém, Jesus. Pelos louvores que foram entoados, pelas ofertas que foram trazidas ao Teu altar, pelas orações que foram feitas. E nessa hora eu quero pedir pela ministração da Tua palavra. Amém. Que o Senhor use a Tua filha como um instrumento poderoso nas Tuas mãos, para abater os orgulhosos, para levantar os caídos, para transformar aqueles que anseiam desesperadamente por uma vida diferente, Senhor. E essa vida só vai vir por meio e pelo poder do Teu Santo Espírito. E nós cremos nisso. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que toda e qualquer ação do inimigo, toda e qualquer ação do maligno caia por terra em nome de Jesus. Qualquer coisa que venha nos impedir de ouvir a Tua voz, que venha tirar nossa atenção, Senhor, que esteja repreendido, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Nessa mesma oração, nós agradecemos ao Senhor pela celebração de vida, Senhor, do Marcos nessa semana. Amém, que o Senhor abençoe Teu filho, o ministério dele, as suas emoções, seu trabalho. A intimidade do Senhor com ele cresça, Senhor, a cada dia para a glória do Teu nome, que o Senhor possa usá-lo como instrumento poderoso nas Tuas mãos. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, pedimos pela saúde da irmã Ângela, pelo Damião, pela Rosana, a Lívia, pela Leila, pela Marisa, por esses, Senhor, que precisam de uma intervenção e fortalecimento nas suas vidas, ó Pai. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, eu rogo por aqueles que estão abatidos ou doentes ou enfermos espiritualmente, Senhor, para que o Senhor os restaure, para que o Senhor os cure, para que o Senhor os levante, para que o Senhor, em nome de Jesus, os fortaleça diante das lutas e das dificuldades que se apresentam todos os dias, Pai. Pois nós cremos num Deus que é incomparável, num Deus que é todo-poderoso. Aleluia. E é esse Glórias ao Deus que Senhor. nós invocamos nessa Amém, hora, Senhor. Jesus, amém. Que em nome de Jesus, Deus, santifica o Teu nome em nossos corações Sim, e vidas, Jesus. para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Amém, Senhor. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Só encaixar, né? Preciso do microfone, preciso? A graça e a paz, amém, irmãos? Amém. Motivo de muita alegria, né? Poder falar e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Desde a semana passada eu estava falando para os meninos lá em casa, que estar na casa do Senhor, celebrando ao Senhor, é um privilégio. Mas nós não entendemos como um privilégio. Infelizmente, alguns de nós entendem como dever e obrigação. Domingo de manhã eu tenho que ir na igreja. A gente se esquece do versículo que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já parou para pensar que você está na presença de um Deus que é todo-poderoso, que governa céus e terra, que nesse exato momento Ele está sabendo tudo que está se passando aqui, mas Ele também está em muitos outros lugares, agindo com o poder, a bondade, a graça e a misericórdia dEle? Se você visse com seus olhos um rei sentado aqui num trono, magnífico, com uma coroa, com um cetro, né? E você conseguisse ver com os teus olhos, eu tenho certeza que a sua devoção e o seu compromisso aqui seria outro. Mas porque você não vê, muitas vezes, o nosso comportamento acaba sendo indiferente diante desse Deus. A gente presta um culto ao Senhor, que nem sempre é o culto que Ele merece, né? E eu tenho refletido em várias coisas esse tempo aí que Deus está me botando para descansar, né? Na verdade, hoje eu já estou de pé, e aí alguns irmãos falam: você já está boa? Irmãos, ainda não, estou no processo.
né? Essa semana retrasada eu estive ao médico e ele falou que eu vou precisar passar por um outro procedimento que é para tirar um dos parafusos que está atravessando os meus 2 ossos do tornozelo. E ele falou que provavelmente esse parafuso ele impede um pouco que eu volte com a minha mobilidade normal, né? Então eu piso, eu consigo andar, às vezes falho um pouquinho, eu ainda tenho muito medo, mas está num processo. E na hora que ele falou isso, meu coração já quis fazer pu, 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 e saiu para fora. De novo, cirurgia, né? E eu falei, calma coração, eu tenho um Deus que governa todas as coisas. E se Ele vai permitir, Ele também vai prover tudo que eu preciso. Acalma, né? Graças a Deus a minha mente conseguiu falar, acalma, e na hora o meu coração acalmou. E eu falei, eu não vou me preocupar antes do tempo. Então ele me deu aí um prazo até o dia 8, que é quando eu retorno. E ele falou assim para mim, se ele quebrar, tá bom. Se ele não quebrar, você vai passar por cirurgia. Eu falei, que história é essa? Dele quebrar? Não, não é assim que funciona, doutor. Vamos explicar direito aí. Não, é porque se ele quebrar, não vai ter problema do osso, do ferro ficar dentro do osso e tal. Eu olhei bem para a cara dele, fiquei meio assim desconfiada. Mas eu falei assim, mas eu confio no Deus a quem eu sirvo, né? Então eu estou de pé. Está aí no processo de recuperação que é longo. Amanhã eu vou na minha primeira perícia do INSS, depois de tanto tempo, e eu sei que Deus é quem tem cuidado de nós, né? E Ele tem falado muito ao meu coração sobre várias coisas, inclusive sobre o meu próprio coração, o quão ele é enganoso, o quão às vezes ele é vacilante, o quão eu acho que o meu coração está cheio de luz e quando na verdade o meu coração tem muitas trevas nele, porque a própria palavra fala que dentro de nós existem coisas ruins, que o que contamina o homem não é o que está de fora, mas sim o que está dentro. E aí, olha só que interessante, né? A palavra do Senhor e o Espírito Santo. Quando eu falei para o Maurício, não, tudo bem, eu ministro, né? No próximo domingo, eu me dispus a fazer isso. Numa das madrugadas que eu estava lá, orando e refletindo, Deus já me trouxe eu acredito que foi de Deus, trouxe um versículo ao meu coração que falava primeiramente comigo, que tratava sobre as coisas que existem no nosso coração. E aí, ali na madrugada, eu já comecei a pensar, e o Espírito Santo, olha, eu trouxe uma coisa, eu trouxe outra. Mas a palavra de Deus, ela tem que vir para confrontar e para gerar em nós uma mudança. Às vezes ela vem como consolo e como conforto, mas ela tem que tirar aquela sujeira que está lá no fundo do coração, que às vezes precisa ir com um bombril, uma bucha, dar uma esfregadinha, e às vezes isso dói. É assim que a palavra de Deus tem que fazer na gente. Se ela não faz isso na gente, se você entra e sai, ela não gera nada em você, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com você, não é a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que ela não volta vazia, né? Então ela vem e ela tem que fazer algo em mim. E quando eu saio daqui, ou de um momento de comunhão, e não falou nada comigo, opa, tem coisa errada. Tem coisa errada comigo. E aí eu pedi para ele, liga a impressora aí que eu vou imprimir as coisas. Ele falou, quantas folhas? Eu falei, sei lá, umas 6, umas 7. Aí ele olhou para mim, aí eu não falei nada, né? A gente só imprime, porque na verdade, eu refleti numa outra palavra do Senhor, que é muito confortante ao meu coração, mas não é essa. Não é a confortante que Deus quer hoje. É para um outro dia. O que Ele quer falar é aquilo que Ele já tinha falado comigo, que é primeiro para mim. Porque sempre que a gente se dispõe a vir a falar a palavra do Senhor, ela tem que falar primeiro com o seu coração. Então a gente vai fazer uma reflexão rápida em 2 textos bíblicos. Você vai abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler 2 versículos. Mateus capítulo 6, nós vamos ler o versículo 22 e 23. Amém? Mateus é fácil, hein, gente? Mateus 6, versículo 22 e 23. E a palavra de Deus fala assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são.
Muito bem, agora você vai marcar aí com o dedinho, com papel, do jeito que eu gosto de fazer, e você vai lá para Lucas, capítulo 11. Também vamos ler 2 versículos, 3. Nós vamos ler do 34 ao 36, são 2, né? Lucas, capítulo 11, 34 ao 36. Ele fala assim: os olhos são candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém? A última vez que eu ministrei a palavra do Senhor aqui, eu trouxe uma palavra justamente que falava sobre o coração. E ele falava sobre guardar o coração. Eu acho que a maioria não lembra, mas eu vou recapitular, porque eu acho que é mais marcante para quem fala do que para quem ouve, né? Que eu falei muito sobre José, sobre ele ter guardado o coração dele durante o período em que ele passou muita adversidade na vida dele, né? Foram anos que José padeceu, do momento que ele teve o sonho, que ele ia ser estabelecido sobre a família, que ele ia governar, até realmente acontecer, foram alguns anos. E não foram anos fáceis na vida dele. E eu lembro que naquele momento, eu compartilhei com os irmãos que nós deveríamos guardar o nosso coração. E eu até recitei como guardar, o porquê guardar. E aí, de novo, mais uma vez, Deus traz essa palavra de hoje sobre termos luz, né? E eu fiquei refletindo sobre o que exatamente é essa luz. Porque ele fala assim que os olhos são como se fossem as lâmpadas do nosso corpo, né? É através dela que a gente vê as coisas no mundo, faz a leitura, né? Os nossos olhos vê, a mente processa até chegar no coração. Ou, né, o que está no coração reproduz, leva para os nossos olhos. Porque se os nossos olhos forem bons, na verdade, se o nosso coração, dentro do nosso coração, tiver as coisas boas, então a gente vai fazer uma leitura boa da situação. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês, se eu desse a oportunidade, vocês saberiam dizer exemplos de situações em que os seus olhos enxergaram as coisas de um jeito e a outra pessoa enxergou de outro. Por quê? Porque tudo depende dos olhos, do que você tem no coração. E a palavra de Deus fala sobre os nossos olhos ser essa luz. Enquanto eu preparava essa meditação, eu me lembrei de uma história, e eu não vou ler ela porque ela é muito extensa, então eu vou dar uma resumida. Contava a história sobre 2 homens. Eles estavam hospitalizados, estavam internados num determinado hospital. E um estava ao lado da cama de outro, eles estavam no mesmo quarto. Um deles estava muito doente e não podia se levantar. Então ele recebia todos os cuidados dos enfermeiros, dos médicos, e ele só podia ficar deitado. Enquanto o outro, o caso dele não carecia desse repouso, e ele tinha o direito de se levantar durante alguns momentos do dia e se sentar na cama. E esse homem se sentava, e aí ele estava perto de uma janela. E ele falava para o outro assim: olha, eu posso te contar como é que está o dia lá fora? Diante do que a gente está, como é que está, perto do que está o nosso quarto? E aí esse homem que estava acamado dizia: sim, pode falar. E ele dizia: olha, o dia hoje está ensolarado, está um dia lindo, lá fora as crianças estão brincando, tem um casal de namorados passeando de mão dadas. Olha, eu estou vendo as borboletas pousarem porque tem algumas plantas aqui fora. Está um dia maravilhoso. Isso trazia alegria ao coração daquele outro que não podia se levantar, né?
E aí passava, se virava o outro dia, no outro dia, naquele momento que aquele homem tinha a oportunidade de se sentar, ele de novamente dizia: hoje, nossa, o sol parece estar mais forte ainda, as pessoas estão desfrutando do calor, eu estou vendo crianças chupando sorvete, olha, eles têm um casal ali conversando. Então todo dia ele relatava para aquele outro homem que estava do lado dele como é que estava o dia, e aquilo ia alimentando o coração daquele que não podia se levantar. Passado alguns dias, esse homem que podia sentar, ele teve o caso dele, ele piorou, evoluiu a enfermidade dele e ele veio a falecer. E ele foi retirado do quarto. E aquele homem ficou sozinho. E logo que passados uns dias, fizeram a limpeza, organizaram, ele perguntou assim para a enfermeira: escuta, será que eu posso ir ficar perto da janela? Agora que eu estou melhorando, eu também quero poder ver aquilo que ele via. E a enfermeira falou: tudo bem, não tem problema. E quando a enfermeira foi fazer a transferência dele, ela falou assim: mas o que ele contava para você? Ah, todo dia ele me narrava como é que estava o dia, o que estava acontecendo lá fora. Ela falou: muito estranho, porque ele era cego. Mas o que aquele homem passava para aquele outro que estava no quarto? Aquilo que estava no coração. O que o teu coração tem passado aí fora? Como é que você tem visto as coisas que estão ao seu redor? Porque às vezes a gente entra numa rotina constante de ver a situação do mundo, a carestia, o governo que de repente não te agrada, o outro que saiu, as guerras, e aí você tem um discurso igual todo mundo tem. E você não tem no coração aquilo que o Senhor tem te ministrado e colocado para você todos os dias. Esse homem, dessa história que eu narrei, os olhos dele eram olhos bons. Na verdade, ele era cego. Mas ele tinha dentro do coração coisas boas. Coisas que ele transferia para outras pessoas. Que ele transbordava para outras pessoas. Às vezes, como cristãos, nós abrimos a boca e só sai tudo que o mundo fala. Quer essa gasolina? Quer comida? Quer isso? E esquecemos do nosso Deus, que é o provedor nas nossas vidas. A gente se comporta como todo mundo se comporta. A gente chega num grupo onde está se falando mal ou está se criticando e a gente entra na mesma vibe de criticar. Escola é assim, né? A Débora que está aí. A gente tem muitos professores que se reúnem, eles começam a descer o pau no diretor, no coordenador, né? E aí, como é que eu vou me comportar no meio delas? Qual é a minha postura? Ser igual ou ser diferente? Do que o meu coração está cheio? Então ele fala aí, eu vou ficar no texto de Mateus, eu vou usar o Mateus como a nossa referência. Ele fala sobre os olhos serem a candeia, ser o que ilumina o nosso corpo. As meninas que estavam lá fora, Mateus capítulo 6, eu li o 22 e o 23. Obrigada. Muito obrigada. E aí eu fiquei pensando sobre como é que a gente vê as coisas que estão ao nosso redor. A gente vê como a multidão vê, ou a gente vê como um filho de Deus, que tem a revelação do Deus Todo-Poderoso, como já foi falado aqui na introdução, no Deus incomparável, no Deus provedor, no Deus que é soberano, no Deus que reina sobre todas as coisas. Como é que a gente está fazendo a leitura? O que os nossos lábios têm dito? Como é que eu falo da minha família? Como é que eu falo do meu trabalho? Como é que eu falo da minha igreja? Porque tudo o que eu falo, como eu falo dessas situações, refletem o que está dentro do meu coração. Ah, mas o meu marido não presta. Ai, olha, ele me dá trabalho, ele não me trata bem. Não estou falando do meu marido. Estou falando de uma mulher que pode falar disso do seu marido. Ele não quer trabalhar. Ah, mas a minha mulher, ela deixa tudo sem fazer, ela é assim, ela é assado. Como é que você tem falado? Porque por mais que você sinta, você tem um pai que ouve tudo isso e só ele pode resolver junto com você. Porque ele pode mudar o teu coração ou mudar a situação. Das duas, uma, ele nunca deixa sem mudar.
Ou ele intervém na situação para que ela mude, ou ele intervém no seu coração. Tudo vem do coração. A gente a gente gosta de acompanhar séries e filmes, né? E esse final de semana, eu tive experiência de 2 situações. Na verdade, era na mesma série, né? Nós estávamos acompanhando um grupo que estava saindo de uma determinada cidade, ia atravessar um rio muito perigoso, com cachoeira e tudo mais, e eles estavam indo para uma outra cidade. E nesse grupo tinha mulheres que estavam sendo levadas como escravas, tinha um grande imperador, tinha uns aventureiros, mas tinha um cego. E eu fiquei impressionada, que eu falei para o Maurício, que o cego era o que mais enxergava. Porque ele enxergava a situação que os olhos humanos não enxergavam. Eu falava para o Maurício, mas eu fico indignada. Tudo bem que o cara que escreveu dessa forma, mas na nossa vida não é assim. Muitas vezes as pessoas que são cegas, ou as pessoas que têm deficiências, elas são melhores e mais ativas do que nós, que somos perfeitos. Isso chega a ser uma vergonha para nós. Isso chega a ser uma situação para a gente refletir. E nessa mesma série teve uma situação, que aí eu compartilhei com os meninos hoje de manhã no café da manhã, que ele ia ter uma guerra entre 2 povos lá. E os 2 foram orar para os seus deuses. Um orou para o Deus cristão, teoricamente o nosso. E a oração que ele fez foi a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. E o outro, eles adoravam Odin, né? E aí ela falava assim, Odin, que o Senhor nos ajude, né? Que envie as suas valquírias para nos ajudar aí nessa luta, nessa peleja. Bom, foi assim a oração. E eu fiquei bem observando a cena, os 2 pareciam muito compenetrados, né? Querendo. Mas o que mais me chamou a atenção é que mesmo diante desses fatos mundanos e carnais, Deus nos revela coisas. E eu creio que naquele momento Deus falou, olha, eu olho o coração. Aí você fala assim, não, quem venceu foi o cara que orou a oração do Pai Nosso. Não, gente, ele foi morto. Porque a outra moça que orou, era um homem contra uma mulher, você percebia que havia nela um respeito, uma reverência, uma devoção, que o outro, apesar de orar para o nosso Deus, ele não teve. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes a gente acha que porque está aqui ouvindo a palavra, recebendo, a nossa oração vai ser ouvida, mas aquele que está lá fora não vai. O coração, mais uma vez a gente entende aqui que é o quê? O coração. E quantas vezes o nosso coração está tão longe de Deus, a gente fala, mas não está com o coração, com o pensamento no Senhor. Para aí, reflete. Desde o momento que você chegou aqui, o seu coração foi sincero diante de Deus nas orações que foram feitas? Ou a gente acaba se tornando repetitivo, rotineiro, a gente segue a rotina, se torna uma reza, porque a gente repete. Se você observar e eu observar, as nossas orações são repetições. Eu tenho vergonha, porque de manhã eu oro, e se bobear, lá no fim da noite eu vou orar pelas mesmas coisas. Você ora a um Deus que sabe tudo e você continua pedindo. Que coração é esse? Que coração é esse que sabe? A gente pede por cura, a gente pede por emprego, a gente pede por livramento, por provisão. E a palavra de Deus fala que Ele já nos deu tudo. A gente não ora para Ele pedindo porque Ele sabe o que a gente necessita. A gente ora para tirar a angústia do nosso coração e da nossa alma. E aí, ainda olhando esse texto, eu fui a pesquisar e analisar, e aí eu descobri, que eu acho que vocês já sabem, foi eu que descobri, que na verdade dentro do nosso coração, ele está cheio de coisas que elas desagradam a Deus, e na verdade são elas que nos corrompem. Por isso que o nosso coração ele precisa se converter ao Senhor e se render ao Senhor. Lá em Marcos
Gente, o Marcos sumiu da minha Bíblia. Marcos, Eu marquei e não marquei. Esse mesmo. Marcos 7, a partir do 20. Olha, como é bom ter o... É isso mesmo. Esse mesmo. Marcos 7, a partir do 20 ao 23, ele fala do que o seu e o meu coração está cheio. E continuou, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Aí você pode falar assim, mas eu não tenho isso. Tem. E eu também tenho. Eu também tenho. Talvez você olhe e fale assim, realmente, essa imoralidade sexual eu não tenho, mas eu tenho a inveja. Eu tenho a calúnia. Ah, mas eu não saio caluniando as pessoas por aí. Quando você pensa mal a respeito de qualquer pessoa, você está fazendo um julgamento dela e você às vezes chega até a proferir aquilo que você pensou, sem conhecer o coração da outra pessoa. Então tudo isso está dentro do nosso coração. Ah, eu não roubo. Você talvez não tenha pego com as suas próprias mãos, mas no pensamento, mas se eu pegasse isso aqui, minha vida seria muito mais fácil. E todo o momento nós somos tentados a ter isso. Agora eu te pergunto, um coração que tem tudo isso, os olhos vão ser bom ou ruim? Ruim. Por isso que o texto fala que se os seus olhos forem bons, porque é uma escolha minha e sua se desviar desse tipo de olhar, né? Se desviar, deixar que esse olhar leve ao meu coração sentimentos que não são bons. Eu tenho orado pelo meu coração. Senhor, tira do meu coração o desejo de querer ter coisas ou fazer coisas que não são do Senhor. Tira do meu coração a preguiça de repente me reunir como comunidade e celebrar o Senhor. Tira do meu coração a indiferença, porque eu chego, sento no banco e eu não consigo expressar o louvor ao Deus verdadeiro que o Senhor é. Reconhecendo diante do Senhor as falhas que eu tenho. Você pode examinar cada uma dessas palavrinhas aí, irmãos. E você vai se autoavaliar e pensar, olha, nunca roubei, nunca matei e também não adulterei. Mas as cobiças, maldade, o engano, tudo isso passa pela nossa mente durante o dia e a noite. Porque quantas vezes você não tem isso em atitudes do diário, mas chega no sonho, você sonha acontecendo. E aí os psicólogos dizem que isso é desejo reprimido do nosso subconsciente. Não tem nenhum aqui, né? Não. Eles sempre falam isso para nós. Você sonhou com isso? É porque é um desejo reprimido seu. Pode ser. Então vamos repreender, porque não é bom. O que não é bom a gente tem que pedir para que o Senhor limpe. Eu comecei essa reflexão pensando que nós, seres humanos, somos formados de muitas coisas. E cada um de nós somos muito diferentes. Pela criação, pelas pessoas que nos cercam, pelos sentimentos que tem dentro de nós. E isso forma como nós olhamos o mundo, né? Se eu sou uma pessoa que eu sou abastada, tenho uma boa condição financeira, eu vou olhar o necessitado como uma pessoa carente que eu posso ajudar, às vezes, se eu tenho um coração bom, né? E um coração que doa. Mas talvez, se eu for uma pessoa pobre, eu digo, eu sou igual a ele. Eu estou precisando tanto quanto ele. Porque o que está dentro do meu coração, o mundo que eu fui formado e criado, ele vai fazer a leitura do mundo exterior. E além de tudo isso, da minha formação, o que está dentro do meu coração. O que tem estado dentro do nosso coração? Eu estou trazendo essa palavra hoje porque Deus me incomodou muito sobre o que estava dentro do meu coração. E isso é o que me dispõe. Aí às vezes a gente observa a indiferença, a falta de compromisso,
a falta de interesse. E eu tenho orado muito por isso, Senhor, tira de mim a indiferença em relação às coisas do reino dos céus. Tira de mim, Deus, aquele sentimento de peso e cansaço em relação às coisas do reino do Senhor. Porque o reino de Deus, ele transmite paz ao seu coração nas coisas que você faz. Ele transmite alegria, regozijo, satisfação em fazer, e não peso. Talvez, como o Maurício colocou no início, você tenha colocado várias cargas sobre você. Então não é para eu fazer, é para que eu abra a mão de tudo, para que eu possa me sentir livre? Não, é para você ir buscar no Senhor. É para você colocar diante do Senhor, de fato, onde está o teu coração, do que ele está sendo cheio. E aí, às vezes, quando você olha e vê, mas eu tenho que fazer isso na igreja, mas o pastor está cobrando isso, mas também tem que estar na oração. São os seus olhos que estão vendo essas coisas como coisas ruins, como coisas pesadas. E não de fato que seja, porque esse momento aqui é momento de comunhão, onde o Senhor ministra o teu coração. A palavra é de Deus, o Espírito é de Deus, nós somos apenas servos. Eu, pequenininha aqui, né? Ainda me reestabelecendo, o Espírito Santo fala, você é só um instrumento. Porque essa palavra cada um está ouvindo de uma forma e acolhendo de uma outra forma. Mas quem decide o que fazer com ela é você e sou eu. Quando o Senhor falou para mim, olha, o seu coração é que determina como você olha as coisas e a situação, eu fiquei muito preocupada comigo. Fiquei bem preocupada, porque quando eu começo a olhar as coisas achando que é injusto, que eu faça tanto e o outro não faça nada, esse é um olhar de Deus ou um olhar meu? É meu. E não de Deus. E eu fiquei pensando, Senhor, o texto ele fala assim, que se os seus olhos forem mal, todo o seu corpo vai ser mal. Vai ser pesado fazer as coisas, vai ser pesado servir ao Senhor. Eu vou colocar obstáculos, eu vou colocar empecilhos, tudo vai ser muito difícil. Por quê? Porque dentro do meu coração e os meus olhos são maus. E aí ninguém vai precisar falar nada. Eu mesmo faço a leitura de mim e já sei. Olha, quando os meus olhos são maus, quando o meu coração há coisas que não agradam ao Senhor, o meu falar também vai reproduzir isso. As minhas escolhas vão reproduzir isso. E às vezes eu vou achar que eu estou certa fazendo determinadas coisas. Vou dar um exemplo. Saulo, quando ele tinha cartas para perseguir os cristãos, para matar, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. E ele achava que ele estava fazendo em nome de Deus. Então eu e você também podemos nos enganar, achando que aquilo que a gente está fazendo aqui, no nosso meio, ou na nossa casa, ou na nossa vizinhança, é em nome de Deus e não é. Porque o nosso coração é falho. E por isso a gente tem que fazer o quê? Levar ele ao Senhor. Senhor, esse desejo que tem no meu coração, ele é verdadeiro ou ele é meu? Outra pessoa que eu quero trazer como exemplo, Davi, quando ele está lá no palácio dele, e que ele deixa o olhar dele olhar para aquela mulher chamada Betseba. Ele ali teve a possibilidade de escolher pecar ou não pecar. Ele era o rei, ele tinha tudo. E ele também ali já tinha um conhecimento de Deus. Mas o que ele escolheu? Ele começou com o quê? Um olhar. Às vezes a gente olha a situação do outro, né? Eu digo a gente, pela situação que a gente vive, fala assim, nossa, fulano consegue viajar o ano inteiro, eu não consigo ir daqui, na praia, né? Pertinho aqui. Isso, que sentimento é esse que tem no nosso coração? É um sentimento bom? Aí a gente precisa levar aos pés do Senhor. Falar, Senhor, se Ele faz ou deixa de fazer, ou se eu não faço, talvez eu não tenha me organizado para fazer, talvez Ele tenha se organizado mais que eu. E amém, abençoe, Senhor, para que Ele vá mais vezes, mas que o meu coração não tenha esse sentimento. A gente coloca no outro, porque o outro pode e eu não, mas o que eu me organizei para que aquilo acontecesse na minha vida? Não é verdade? A culpa é do outro que tem e eu que não tenho? Tá certo isso, gente?
Ou é o nosso olhar que está equivocado, porque o nosso coração está cheio de coisas que não agradam a Deus? Mas Senhor, sou eu que tenho que fazer a comida para todo mundo, enquanto está todo mundo folgado. Mas espera aí, é assim que tem que ser? Ontem nós estávamos lá em casa fazendo um almoço, e aí eu e o Lucas na cozinha, só Jesus na causa, né? E aí o Lucas ficou bravo, e o Lucas não fala, e eu fico brava, e aí eu parei e falei, deixa eu ir orar. Porque não tem necessidade de eu dar vazão para a minha carne e falar coisas que não devo e agir de forma que eu não devo. Então eu sentei no meu sofá e comecei a orar. Senhor, meu coração é perverso, peludo, horrível. E ele está aqui, Senhor, querendo falar de coisas que eu não devo e agir de formas que envergonham o Teu nome. Eu peço, rogo ao Senhor, que o Senhor converta o meu coração, transforme ele, tire esse sentimento, porque muitas vezes a gente se sente injustiçado, a gente se sente prejudicado, e esses sentimentos não são de Deus, porque Deus não trata filhos com predileção. Você não é mais predileto do que eu. Deus trata todos de acordo com o olhar que Ele tem para cada um. E Ele dá aquilo que a gente necessita, seja de correção, seja de provisão. Mas se o meu coração ele não estiver no Senhor para entender dessa forma, todo o meu olhar vai ser mau. Eu vou olhar o outro como invejoso, como fofoqueiro, como isso, como aquilo. E na verdade o que o Senhor quer é que os nossos olhos sejam a luz do nosso corpo. Que Ele enxergue as coisas não como todo mundo vê, mas de uma forma diferente. De uma forma diferente. Outra situação. Quando os meus olhos eles são bons e o meu coração está cheio de coisas boas, a minha boca vai falar sobre isso. Meu falar vai ser diferente. Eu até dei o exemplo das professoras quando se reúnem. Mas a Bíblia fala que a boca, ela só fala do quê? Do que o coração está cheio. Está lá em Provérbios. Eu também anotei esse versículo. Está lá em Provérbios. A boca fala do que o coração está cheio. Assim como a Bíblia fala do que está cheio o nosso coração, ela também fala como deve ser o nosso proceder se a gente estiver no Senhor. Vai lá, em 1 Tessalonicenses 5,18. O que a Bíblia fala? Você já sabe, né? 1 Tessalonicenses 5,18. Como é que tem que ser o nosso proceder? Se você diz que ama o Senhor, que Ele reina no seu coração, então o seu proceder tem que ser como? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não é uma prática fácil. Dar graças porque o carro quebrou, ou dar graças porque o tornozelo quebrou, ou dar graças porque eu fiquei desempregada, ou dar graças... Mas é o coração que precisa ser mudado, porque eu preciso enxergar com outros olhos. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças ao Senhor, agradeçam ao Senhor por todas as coisas. Senhor, a resposta, aos meus olhos, a resposta que eu tive foi negativa, mas algo o Senhor está querendo me ensinar com isso. E eu preciso agradecer. Dentro do meu coração não tem gratidão, então eu já começo confessando o meu pecado. Dentro do meu coração não tem, Senhor. Não estou conseguindo ser grata porque eu quebrei o tornozelo. Mas eu quero agradecer ao Senhor porque poderia ter sido pior. Porque o Senhor proveu o socorro. Porque eu tive pessoas orando por mim. Porque eu tive pessoas que me ajudou. Porque o Senhor foi Deus na minha vida. Seja no dia bom, seja no dia mau. O Senhor não deixa de ser Deus. Ele está nos momentos de alegria, mas Ele também está nos momentos de aflição. O problema é que a gente esquece, a gente acha, nossa, mas eu estou passando por essa luta, por essa prova. A prova é para eu e você crescer. Porque como diz o ditado popular, um mar calmo, ele não vai produzir um bom marinheiro. Um bom marinheiro vai ser formado como? Quando ele pega aquelas ondas bravas, que ele tem que saber para onde joga lá o barco, para não se quebrar. Assim é a nossa vida. As tempestades, as dificuldades da vida, elas servem para fazer você e eu crescermos. E eu vinha pensando sobre esse crescimento. A gente já se reúne aqui há algum tempo. O que você cresceu na presença do Senhor?
O que foi transformado em seu coração? Porque tem pessoas, irmãos, eu vou ser sincera, eu vou dizer do meu olhar, que eu consigo ver o crescimento e a maturidade espiritual, mas infelizmente não são todos. E eu rogo ao Senhor por mim e pelos meus irmãos. Aí você fala, você está julgando? Não, a Bíblia fala que pelo fruto a gente sabe se a árvore é boa ou se ela é ruim. As pessoas também conseguem olhar para você, assim como as pessoas olham para você e falam assim, mas não é crente e está aí falando palavrão? Ela também consegue ver em você o testemunho fiel ao Senhor, se a sua palavra for uma palavra boa. Se você souber dar graças ao Senhor pelas adversidades e provas que você passa e que eu passo. E eu acho que uma das coisas que eu mais pensei também é que o Senhor fala que Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele jamais vai andar em trevas, mas pelo contrário. Está lá, esse versículo, quando a gente é da classe infantil, a gente aprende ele e a gente leva para o resto da vida. João 8,12. João 8,12. É bom que você abra a sua Bíblia para você não dormir, porque tem gente que está com bastante sono. João 8,12. Pois é, a nossa, né? João 8,12 fala o quê? O que fala João 8,12? Bem alto. Valtinho. Então Jesus tornou-lhe para falar, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu acho que esse versículo aqui, ele é a resposta para esse texto principal que eu comecei. Ele fala sobre os olhos ser a candeia do nosso corpo. Mas esse versículo de João 8 fala que quem segue a Jesus é o quê? Vai ter o quê? Luz. Ele vai andar em trevas? O falar dele pode ser um falar igual todo mundo fala aí, criticando, julgando, condenando? O falar dele pode ser esse? O proceder dele pode ser igual? Não pode, tem que ser um proceder de viver pela fé, confiando no Senhor. Essa semana eu falei, Senhor, eu como cristã eu preciso crescer. E o crescimento, ele envolve exercícios e práticas de coisa. Não só na vida espiritual, na vida física, né? Que a gente se alimenta, a gente faz atividade física, né? E entre outras coisas, para que a gente possa se desenvolver. Intelectualmente, você lê livros, né? Você faz momentos de oração, momentos de meditação na palavra do Senhor, para quê? Para alimentar a sua alma, o seu espírito, para que você cresça. E aí eu fiquei pensando que nós também temos que colocar metas na nossa vida espiritual para o nosso crescimento. Tem gente que passa ano e entra ano e não coloca meta nenhuma na vida espiritual. Quais foram as metas espirituais que você estabeleceu para a sua vida esse ano? Porque se você não estabeleceu nenhuma, não vai acontecer nada. Você vai entrar e sair, ouvir, se bobear, você deixa ali na porta o que você ouviu e nada gera de mudança na sua vida. Mas como assim, irmã, colocar metas espirituais? O pastor tem orientado lá no grupo, principalmente dos líderes, livros, revistas, cursos, né? Vez ou outra a gente coloca músicas. E o que é colocado ali não é só uma sugestão, mas são orientações para o crescimento e desenvolvimento. Porque se você e eu somos líderes que estamos crescendo, a gente vai querer ver os nossos liderados crescendo. E o estímulo que a gente recebe, a gente também repassa. E você como membro, como servo do Senhor, que diz que já recebeu Jesus no seu coração há não sei quantos anos, se batizou há não sei quantos anos, como é que está a sua vida? Se você for avaliar em termos de crescimento, como é que está o seu crescimento? Porque as suas ações, elas vão reproduzir isso. Você não pode esperar e depender exclusivamente do pastor. Acho que faz uns 2 anos atrás, eu comecei a ler aquele livro do hábito. O Poder do Hábito. E aí eu comecei a ler, só que eu lia nos ônibus e metrôs da vida, né? E aí eu não sei o que aconteceu, acho que entrou algumas outras leituras, eu parei ele,
Só que o pastor colocou lá no grupo dos líderes o áudio desse livro. Eu sugiro até que você coloque para a igreja, né? O Poder do Hábito é um livro que a pessoa lê e você vai meditando sobre o poder do hábito, sobre as mudanças que você precisa fazer na sua vida para que as coisas ao redor mudem. Às vezes a gente quer que as coisas dentro, no nosso espaço, nas nossas relações mudem, mas a gente não tem ação nenhuma para que ela mude. A gente continua fazendo a mesma coisa, né? E como é que vai mudar? Você vai querer que outra pessoa venha e faça a mudança para você? Eu quero que Jesus entre na minha vida e faça uma transformação. E o que você tem se disposto para que o Senhor Jesus entre na sua vida e faça uma transformação? O que você tem colocado aos pés do Senhor? Começa confessando as suas falhas, as suas limitações, as suas negligências. Senhor, eu tenho preguiça de orar, eu tenho dificuldade de ficar ali 10 minutos de joelho orando, a minha mente vagueia, Senhor. É uma guerra. Confessa ao Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade de meditar na Tua palavra, de fazer uma leitura, de colocar em prática. Eu tenho dificuldade até de entender, Senhor. E eu tenho certeza que quando a gente começa assim, o Espírito Santo de Deus vem e Ele começa a tirar essas coisas que a gente reconhece como pecado, como falha, como negligência da nossa alma. Os nossos olhos começam a ser abertos para quem a gente é, porque a gente tem um olhar para as pessoas de fora e um olhar para nós. O olhar que a gente tem para nós é sempre, mas eu tenho essa dificuldade, mas eu não consigo, mas eu não posso. A gente é sempre bonzinho com a gente. Ou então, né, a gente é o carrasco da nossa vida, porque eu sou ruim, porque eu não presto. Temos extremos. Em vez de chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu preciso saber quem eu sou. Talvez no mundo em que eu vivo eu me perdi um pouco. Falo demais, penso demais, ajo de maneira errada, de maneira que não agrada o Senhor. As pessoas olham para mim e não conseguem ver a luz do Senhor, porque a Bíblia fala que o Senhor é a luz. E se eu estou com o Senhor, não pode haver trevas em mim. Só que dentro de mim tem havido trevas, no meu falar, na inveja que há no meu coração, na ganância, na insatisfação. Eu coloquei um propósito para a minha vida esses dias. Eu estava fazendo uma meditação e eu percebi que no meu coração, sabe o que lhe falta? Eu estava até pensando que toda vez que eu venho aqui, eu fico confessando os meus pecados, né? Eu falei, Senhor, eu quero confessar para mudar, eu não quero confessar só para ser um exemplo de coisas ruins, né? Mas uma das coisas que Deus falou muito forte ao meu coração, quando Ele falou sobre ser luz e ter os olhos como luz, é que no meu coração falta mais gratidão. Falta mais gratidão. Um coração grato, ele age de maneira diferente. É um coração que ele não quer só para si. Quando você chega numa fila, que há uma ampla... Todo mundo quer, você dá o lugar para uma pessoa necessitada ou você quer ser o primeiro a ser atendido? Aí já tira quem você é. Porque às vezes eu falo assim, cheguei cedo, ele que tivesse chegado cedo. Não é assim que a gente age? Isso mostra um pouquinho do egoísmo, de quem nós somos. Você chega num lugar que está todo mundo sentado e chega uma pessoa necessitada para ficar. Está todo mundo sentado, chega uma pessoa necessitada que ela precisaria sentar. Aí você fala assim, deixa eu ver se alguém vai levantar, né? Aí você olha, espera. Aí você fala, ninguém levantou. Ô fulano, tá vendo que essa vaga aí é preferencial? Dá para ela. E por que você não levantou? São pequenas ações que mostram quem nós somos. Só que a gente acha que é coisa grande. Não, essas pequenas coisas já mostram quem eu e você somos, né? Quando a gente vai estar fazendo lá o almoço e a gente vê muita louça e fala, caramba, agora vai sobrar tudo para mim. É um sentimento de olhar só para você, mas será que é o certo, é o correto? Será que Deus se agrada? Aí esses dias eu comecei a exercitar assim, mas eu estou fazendo porque eu amo o outro e eu quero que o outro se sinta bem pelo que eu fiz. É uma outra forma de olhar a situação, porque os meus olhos precisam ser olhos bons. E quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, Ele trouxe justamente pelas pequenas coisas da minha vida.
E eu tenho certeza que se Ele trouxe aqui, é porque na sua vida também existem coisas que nós precisamos mudar. Comece a olhar a sua atitude. Desde do momento que você levantou até agora, você conseguiu expressar a sua necessidade ou você agiu em favor de todos, do outro? Aí você fala assim, não, minha irmã, na minha casa as tarefas são divididas. Mas se você vê o outro lá se matando, você não vai ajudar porque você já fez a sua parte? Isso mostra um pouquinho de quem você é, de quem eu sou. E talvez essas pequenas coisas a gente tenha que colocar aos pés do Senhor. Sem reclamar, sem murmurar, para que os nossos olhos sejam bons. Quando eu olho e vejo injustiça, mas só porque fulano consegue as coisas e eu não consigo, porque fulano muda de vida e eu não mudo. Talvez não é a situação que tenha que mudar, é o seu coração e o meu. O meu e o seu olhar precisam ser bons. E eu fecho, que eu já falei bastante, eu acredito que o Espírito Santo de Deus pode estar tratando já com você sobre coisas particulares da sua vida, que você precisa deixar aos pés do Senhor, que você precisa mudar o seu olhar, porque quando o seu olhar mudar, o seu falar também vai mudar. O seu... 12:34 o quê? Tá, obrigada aí. Ele falou assim que o texto que eu estava querendo não estava em Provérbios, estava em Mateus 12:34. O Mateus 12:34 fala que o coração fala do que a boca... Hoje eu estou toda atrapalhada. A boca fala do que o coração está cheio. Aí às vezes eu encontro com uns outros aí falando uns palavrões, eu digo, vixe, o coração está cheio de palavrão. Mas não é o palavrão, é o sentimento. É o sentimento que quer expressar e aí usa palavras torpes, palavras que muitas vezes não agradam a Deus. E às vezes não é palavrão não, mas é os raiozinhos que saem junto com a fala da pessoa. Aí você fala assim, como assim? Sabe aquelas palavras ácidas que você dá assim para a pessoa? Você fala assim, vou dar uma agora que ela vai sentir. Aí você vai dar, que a pessoa sente, fica magoada com você. É ou não é? Porque o seu coração está com esse sentimento e você precisa orar pelo seu coração. Irmãos, a gente precisa mudar pequenas atitudes. São pequenas coisas em nós que vão se amontoando e vão criando um coração duro, insensível, um coração que é cheio de trevas. Porque se o coração for cheio de trevas, o meu ouvido também. Quando alguém vem falar, é mesmo? Nossa, eu não acredito que fulano está assim. Mas se o meu coração for bom, irmão, talvez você não tenha entendido. Talvez não seja dessa forma. Não, peraí, vamos orar por essa pessoa. E você nem leva adiante, nem deixa que o assunto se estenda. Mas quando dentro do nosso coração tem o mal, tem o sentimento que não agrada a Deus, nós vamos falar e vamos agir, reproduzindo aquilo que está dentro de nós. A nossa igreja está num processo de transformação, de mudança pelo Senhor. Eu consigo enxergar isso em algumas pessoas. Mais uma vez eu falo, pessoas que têm se comprometido com o Senhor. E Deus vai fazer e vai realizar grandes coisas. Eu não tenho dúvida disso. Ele está dando o crescimento e a maturidade para aqueles que estão buscando. Você não vai crescer se você ficar na sua casa. Você não vai crescer se você não mudar de atitude. Você não vai crescer se você não querer. Se você não tiver práticas de crescimento. E você pode até vir, mas se você não tiver o desejo no seu coração, não vai acontecer. Mas Deus vai te levar para onde Ele quer que você esteja. Tenha certeza disso. Se não for de uma forma ou de outra, Deus leva. Porque Ele não é indiferente à nossa situação. Então, se os seus olhos eles forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. O seu ouvido vai ser bom ao ouvir as coisas. O seu falar vai ser bom. As suas mãos vão agir em prol de ajudar, sem querer divulgar, sem querer propagar, mas elas vão estar dispostas a ajudar. As suas pernas vão se levantar quando precisar ceder o lugar a alguém. Todo o seu corpo vai ter ações boas. Claro que de vez em quando você vai ouvir aquela vozinha assim, mas você não precisa fazer isso, já tem outras pessoas fazendo, né? Porque a nossa carne ela é resistente, ela não quer. Mas nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, de fato e de verdade. E aí, se os seus olhos forem ruins, forem maus,
é porque todo o seu corpo está cheio de trevas. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Todo o seu corpo está cheio de trevas. Será? Eu falava para o Maurício esses dias, nós estamos vivendo como se Jesus não fosse voltar. No céu vai entrar as palavras que você costuma falar? Os sentimentos que você tem no seu coração, no céu entra? Jesus está voltando, não é brincadeira. Isso também não é uma ameaça, é só um lembrete. Se eu não quero viver uma vida com Jesus aqui, eu também não tenho como morar com Ele no céu. Porque no céu não entra esses sentimentos que muitas vezes dominam o nosso coração. Irmãos, é uma luta constante. É uma luta constante que a gente precisa ter. De colocar diante do Senhor a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, a nossa alma, tudo o que há em nós. Tudo o que há em nós precisa estar diante do Senhor. Senhor, o meu falar não tem sido um falar bom, porque às vezes você não fala palavrão, às vezes você não fala mal de ninguém, mas você é uma pessoa que reclama demais. Às vezes você é uma pessoa que reclama demais. E eu também sou. Isso é bom? Isso agrada a Deus? Isso só mostra que eu não tenho confiado no Senhor quando eu reclamo demais. Então essa palavra, ela veio primeiro para mim, porque eu preciso que os meus olhos sejam bons, mas para que Ele seja bom, o meu coração precisa estar cheio das coisas de Deus. A gente leu lá em 1 Tessalonicenses 5:18, isso mesmo, ó, acertei. 1 Tessalonicenses 5:18, que o nosso coração é cheio de coisas que não agradam a Deus. Mas a gente precisa. Não. Ah, é verdade. Nós lemos em Marcos que o nosso coração é cheio de coisas que não agradam a Deus. Mas 1 Tessalonicenses 5:18 diz o quê? Que eu preciso dar graça em tudo. E o coração só é grato quando ele pertence ao Senhor. Que o nosso coração possa estar rendido aos pés do Senhor. Que a gente confesse ao Senhor, comece confessando ao Senhor aquilo que tem impedido o trabalhar do Senhor na sua vida. Senhor, eu tenho dificuldade de me concentrar, de buscar a sua face, de me render aos teus pés. Senhor, o meu coração é resistente, ele é duro, ele quer fazer a vontade dele. Os meus olhos não têm sido olhos bons, Senhor. Eu tenho procurado só satisfazer a minha própria vontade, eu quero ter a vantagem, eu quero que seja justo para mim. Oh Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador, nosso Messias, o Deus que nos salvou, mesmo conhecendo as nossas debilidades e as nossas falhas, o Deus que é presente nesse momento, o Espírito Santo de Deus que fala ao nosso espírito, e eu creio nisso, Senhor. Eu creio que o Senhor pode transformar o nosso coração e nos purificar, para que a Tua luz possa brilhar nas nossas vidas, através dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, dos nossos lábios, Senhor, das nossas mãos. Deus, o Senhor é poderoso. Eu creio que a boa obra que o Senhor começou de salvação na nossa vida, ela há de ser completa. Mas às vezes no meio do caminho o nosso olhar muda, Senhor. A gente tira o foco do Senhor. A gente começa a pensar em querer, em ter, em conquistar. Não é errado, Senhor, mas quando isso não está no Senhor, nós nos perdemos. As nossas relações ficam prejudicadas, os nossos valores são corrompidos. E eu rogo ao Senhor, venha transformar o nosso coração, venha nos dar, Senhor, disposição para termos atitudes que de fato sejam atitudes de quem quer mudar, Senhor. Que a gente tenha um compromisso em buscar ao Senhor, que a gente não transfira para o Senhor a responsabilidade de mudança, mas que a gente confesse os nossos pecados, passe em momentos de comunhão com o Senhor, de oração, meditando na sua palavra, ouvindo a voz do Teu Espírito Santo, momentos de oração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não vivermos como o mundo vive, na murmuração, na reclamação. Que a gente não tenha um comportamento que seja agradável aos olhos dos outros, mas que seja agradável aos olhos do Senhor. Sonda o nosso interior nessa manhã. Eu creio, Deus, que o Senhor
permitiu que essa palavra chegasse a nós, é porque dentro do nosso coração talvez existam muitas coisas que te entristeçam. E primeiro é necessário que a gente reconheça isso, Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que o que está dentro de nós é normal, e não é. Não é normal para um filho do Deus Altíssimo, do Deus que é santo e poderoso, do Deus que é tremendo, do Deus que purifica. Senhor, converte o nosso coração nessa manhã, converte os nossos pensamentos, traz à memória de cada um de nós aquilo que porventura a gente tem falado, feito, que não tem agradado o Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, a ganância, a inveja, os ciúmes, a indiferença, a maledicência, Senhor, o egoísmo, a vaidade, a altivez. Em nome de Jesus, ó Deus, eu rogo ao Senhor, não permita, Senhor, que a gente saia daqui, essa palavra fique aqui dentro, não. Que ela possa ir martelando no nosso coração e na nossa mente, quebrando a dureza do nosso ser, para que verdadeiramente sejamos sal, sejamos luz, sejamos as árvores que produzem bons frutos, que mostrem a luz de Cristo onde quer que nós estejamos. Fala, Espírito Santo, com o nosso coração, e que a gente, como um soldado, estejamos de prontidão para fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, para um momento de intimidade, um momento de entrega ao Senhor. Se o nosso coração for cheio do Senhor, o nosso falar vai ser diferente, os nossos anseios serão diferentes, os nossos pensamentos serão pensamentos que agradam ao Senhor. Eu rogo nessa manhã por isso, Senhor. Converte o nosso falar, o nosso olhar, os nossos ouvidos. Converte, Senhor, aquele sentimento que não tem te agradado, que tem atrapalhado o teu agir na nossa vida. Converte verdadeiramente, Senhor. Cada um de nós, fala com cada um, Senhor, de uma maneira muito pessoal. E que quando o Senhor falar, a gente escute e atenda ao Senhor. Estejamos em obediência ao Senhor. Que a obediência possa ser a nossa primeira ação para com o Senhor. Não por medo, mas por alegria, porque o Senhor só corrige aqueles que o Senhor ama. E o Senhor só quer mudança nos teus filhos. Filhos teus, sim, são transformados. E nós queremos, Senhor, sermos teus filhos, filhas, que honrem o Pai Todo-Poderoso a quem nós temos. Continua a tratar com o nosso coração, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Eu creio que Deus tem tratado e tem falado conosco, né? O problema é que nós muitas vezes resistimos. E enquanto a Cláudia falava aqui, encerrando, né, eu parei os meus olhos lá no Lucas, um texto que foi lido também no capítulo 11, no verso 35. Jesus, ele fala que é responsabilidade minha e sua. Olhar para dentro de nós, enxergar essas coisas e fazer essa limpeza que é necessária. Quando ele diz, portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Toma cuidado, ou seja, a responsabilidade é nossa. De observar o que é luz e o que é escuridão, de observar o que é que tem tomado o nosso coração. É responsabilidade minha e sua. Não é simplesmente falar, Senhor, então o Senhor faz aí. O Senhor chega, faz, resolve e está tudo certo. Não. O que Deus tem que fazer, Deus vai fazer. O que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Essa é a questão. E quando eu li esse texto, eu me lembrei do Davi, que ela inclusive ressaltou, né? Que o Davi lá no Salmo 19, ele fala, Senhor, quem pode discernir os próprios erros? Que vem casar com essa outra parte aqui do texto, que ele diz que tem cantos escuros. O verso 36, se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, a sua luz, a sua vida inteira será
radiante, como se uma lamparina estivesse iluminando. Existem cantos. Nós temos a responsabilidade de tirar, de discernir o que é escuridão e o que é trevas em nós, o que é escuridão e o que é luz em nós, mas tem alguns cantos que aí sim, esses a gente não consegue, porque a gente acha que está tudo certo. E aí o Davi ele faz uma oração: Senhor, quem pode discernir os seus próprios erros? Livra-me, Senhor, ou melhor, livra-me não, absolve-me das faltas que são ocultas, ou seja, me perdoa, Senhor, dos pecados que eu tenho feito, que são escuridão e que eu não consigo enxergar porque estão nos cantos, muito nos cantos mesmo, mas livra o teu servo dos pecados que são intencionais. Você sabe o que é treva que você faz na sua vida. Ninguém precisa te dizer, você tem consciência disso. Você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. E aí se você continua fazendo o que é errado, aí tem um monte de coisas que pode estar te conduzindo para fazer isso. E aí você volta lá para o Marcos, que é aquele texto danado de Marcos de 7:20 até o 20 e poucos lá, que ali é complicado. É como se você olhasse um espelho, ele vai dizer, olha, é isso que tem no seu coração. E aí eu te convido a nessa hora a gente se colocar de pé. Vamos encerrar esse momento de reflexão. Mas vai para casa pensando nisso. É sua responsabilidade discernir o que é luz e o que é escuridão dentro do seu coração. E aquilo que você não consegue discernir, Senhor, eu não sei se isso aqui é realmente luz ou se isso aqui é escuridão. Aí isso você roga ao Senhor, ó Senhor, para mim isso aqui é muito obscuro, muito difícil de discernir. Aí eu peço que o Senhor me ajude. Aí sim, o Senhor vai fazer o que é necessário. Bendito e eterno Deus, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, ela faz uma cirurgia em nós, Senhor, para cortar, Senhor, e separar pensamentos e intenções, para nos direcionar naquilo que é certo e naquilo que é errado, para nos revelar aquilo que é luz e aquilo que é escuridão. Dá-nos a ousadia, Senhor, dá-nos a coragem e a disposição para tomarmos decisões que nos aproximem da luz, para que possamos andar na luz, para que o nosso coração seja realmente iluminado pela presença e pela palavra do Senhor, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, sermos luz em meio às trevas, que nós possamos viver aquilo que é propósito do Senhor para as nossas vidas, e que a transformação, a revolução de amor, de perdão, ela aconteça em nossas vidas, e ela contagie as pessoas que estão ao nosso redor, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu reino seja expandido e para que a nossa boca fale realmente daquilo que o nosso coração estará cheio. Eu te agradeço, Senhor, pela palavra ministrada nesta manhã, pelos louvores que foram entoados, pelas ofertas trazidas, pelas orações que foram feitas, pelas orações que não foram feitas, mas que o Senhor sondou corações e mentes, e o Senhor há de respondê-las no teu tempo, na tua forma e do teu jeito. Que o amor do grande Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo alcancem a cada um de nós, aonde estivermos, tanto aqui, neste momento de celebração, quanto aqueles que haverão de ouvir esta mensagem posteriormente. Que o Senhor alcance a todos e que teu Espírito ministre a cada coração, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vão em paz em nome de Jesus, e que essa palavra ela continue a ministrar o seu coração.